Hoje eu quero te contar a história de uma das maiores controvérsias da televisão brasileira. Mas eu não quero que a única coisa que você absorva disso seja apenas o próprio fato em si. A história como nós a conhecemos, afinal, tem como intuito principalmente nos ensinar com nossos próprios erros. Quem não conhece sua história está fadado a repeti-la. Meu nome é Igor, eu sou criador de conteúdo, roteirista e cineasta, e aqui nesse canal você encontra a arte da vida sendo analisada sempre de uma maneira diferente. Meu objetivo aqui é sempre o mesmo, eu quero mudar a sua vida no fim de cada vídeo. E se você terminar com uma nova ideia, perspectiva ou reflexão, pra mim já tá ótimo. Então se inscreve aí e vamos junto em mais uma jornada. O ano era 1989. O povo brasileiro não elegia um presidente brasileiro desde 1960. É um tanto assustador pensar que há tão pouco tempo havia pessoas com 40 anos de idade que nunca tinham dado um único voto na vida. Muito mais do que 40 até. Sendo assim, não era de se esperar menos do que um dos eventos televisivos mais esperados da história brasileira no audiovisual desde então. Afinal de contas, quando nós sofremos o golpe militar em 1964, a televisão ainda dava seus primeiros passos nas questões tecnológicas, quanto à facilidade e ao acesso também. E algo que pra gente hoje é comum e corriqueiro, que é o debate político, lá em 1989, estava para acontecer pela primeira vez na história desse país. Então olha quanta coisa colidia no mesmo ponto central. A primeira eleição em décadas, o primeiro debate brasileiro televisionado na história e ainda por cima o primeiro ano após a criação da Constituição Federal de 1988, que é seguida e validada até hoje, que permitia pela primeira vez o voto de analfabetos e de mulheres. É muita coisa inédita e gigante em um só momento. E esse contexto é extremamente necessário para que você possa entender o que veio a seguir. Não havia emissora escolhida para transmitir o debate, como acontece hoje, com debates separados em emissoras separadas. O evento foi organizado por uma união de emissoras e cada uma delas transmitiria por conta própria. Guarde essa informação porque ela é de extrema importância. Talvez você já deva até imaginar o porquê. Caso não imagine, lembre que o poder da narrativa é de quem a mostra como melhor entender. Existem três nomes que são absolutamente essenciais para que você entenda a questão geral aqui. São eles Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, Fernando Collor de Mello, do PRN, e Leonel Brizola, do PDT. No entanto, além deles estavam presentes no púlpito os seguintes candidatos: Mário Covas, do PSDB, Paulo Maluf, do PDS, Afonso Camargo, do PTB, Aureliano Chaves, do PFL, Ronaldo Caiado, do PSD, Guilherme Afif, do PL e Roberto Freire, do PCB. Como mediadora, a gente tinha uma Marília Gabriela que não tinha muita noção do quanto ela ia se estressar e sofreu uma grande polêmica naquela fatídica noite. O debate começou como você sabe que todo debate começa. Os tons que aos poucos vão exacerbando, as perguntas quase retóricas, só que a mídia estava pouquíssimo acostumada a esse tipo de mediação. A Marília Gabriela em vários momentos estava claramente perdida, não sabia o que fazer. E não por culpa dela, era de fato algo novo e houve pouca preparação interna para situações específicas como tem hoje. Hoje tem uma pessoa só para cortar o microfone de quem passar do ponto, falar fora da sua vez. E o famoso direito de resposta ainda estava caminhando, ele era muito subjetivo. Então as acusações rolavam soltas mesmo. O primeiro momento que ficaria marcado na história aconteceu quando Leonel Brizola bradou em pleno auditório que Paulo Maluf era um filhote da ditadura. E bom, de certa forma ele era mesmo, mas enfim. E olha só um pouco desse vídeo que eu vou te mostrar aqui. Não tinha intermediação entre o ponto em que o debate vira realmente só uma briga. Dá uma olhada. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. É antirregimental, não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como está de malufista aqui dentro, hein? Este debate... Tudo aí malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse. Pessoas que mamaram! Intervalo, por favor. E olha só, eu sei que o vídeo aqui tem um propósito um pouco mais analítico, mas pra mim não existe análise imparcial. Pensar em fazer análise já é quebrar o princípio da imparcialidade. Então aqui você talvez vai ter algumas opiniões tiradas através de minhas reflexões próprias sobre isso tudo. É bom avisar, né? Uma das peças centrais da polêmica que estaria por vir sequer estava presente no debate. Essa peça era Fernando Collor de Mello, que posteriormente venceria a eleição. Esse cenário não te lembra nada? Os planos de Collor eram extremamente superficiais e reducionistas. O plano de governo dele se resumia
saía em falar que ia acabar com a corrupção e era contra tudo isso que estava aí, deixar o país mais rico. Então, de fato, esse cara ia ser esmagado, trucidado no debate eleitoral, porque os argumentos dele não tinham fundamento. Então, para ele era melhor mesmo deixar todo mundo guerrear entre si. Leonel Brizola brigou com praticamente todos os candidatos. E, sinceramente, na maior parte das vezes, ele tinha razão no que ele falava. Mas não pegava bem por ele ser considerado efusivo demais para a mídia. O triste é perceber que hoje, numa análise mais sóbria, mesmo assim, ele tinha um dos planos mais consistentes da época. E ficou em terceiro lugar muito por influência midiática de emissoras de TV que o pintavam como se fosse o palhaço da turma, a pessoa que estava ali para dar entretenimento, nada além disso. E ainda mais louco do que isso é que no revisionismo as pessoas hoje exaltam candidatos que sequer tinham prestígio e pontuação para participar dos debates, tipo Fernando Gabeira e Enéas. Eu não digo isso diminuindo eles, eu digo isso para ajudar a explicar como naquela época não havia como correr por fora. Ou você tinha auxílio da mídia, ou você não tinha nada, tanto que esses caras ficaram famosos muito tempo depois. E aqui é um bom momento para falar dos interesses midiáticos sobre Fernando Collor. Fernando Collor representava em 1989 uma versão brasileira do sonho americano. Um presidente elegante, esteticamente agradável, de porte atlético, que gostava de esportes, era boa praça e, por vir de família nobre, supostamente não precisaria usar de nenhum artifício para se render à corrupção. Quantas dessas características você não ouve hoje em dia sendo atribuídas a determinados candidatos? No entanto, nos bastidores, Collor era a favor de privilégios judiciais e bancários para grandes empresários, isenções fiscais, em uma suma muito resumida de algo que é muito complicado, é o velho reforço do capital, no qual o pobre fica mais pobre e as custas do rico ficando mais rico. Collor conversava diretamente com a elite brasileira, diretamente com os donos dos meios de comunicação e corporações. As suas promessas reais eram para essas pessoas, e eram elas que estavam no comando do jogo. Se tudo isso fosse um jogo de PlayStation, a gente é aquele irmão pequeno que tá com o controle desligado na mão, achando que tá jogando, enquanto o irmão mais velho faz tudo ali do lado sem que a gente saiba, e a gente super acha que tá no controle, né? Sendo assim, quando o segundo turno chegou, não custou muito pra Rede Globo levar pro ar uma versão completamente deturpada do debate entre Collor e Lula. E antes que você diga qualquer coisa, foi a própria Rede Globo que assumiu, que manipulou o debate a favor do Collor. Para uma empresa desse tamanho assumir algo dessa magnitude num escopo tão recente, você pode imaginar a gravidade. Mas eu vou entrar em mais detalhes logo logo. Lula e Collor foram a púlpito para debater e no dia seguinte a Rede Globo televisionou para milhões de brasileiros a sua versão do debate, na qual Collor parecia sempre se sobressair em relação ao Lula. E eu peço para você ver ou ouvir isso que eu tô te dizendo e não resumir uma questão de preferir político A ou político B, porque é algo que vai muito além disso. A Globo faria o contrário se fosse o Lula que representava seus interesses. Mas não era. Existe uma falácia de que empresas, corporações e veículos não têm lado, mas isso já se provou ser mentira diversas vezes, você tá vendo isso hoje mesmo. Não é que eles não têm lados, eles estão do lado de quem fornece mais benefícios e isenções fiscais, ou você acha que foi à toa que a Record tem tantas acusações de envolvimento direto com disparo de fake news na eleição de 2018, e que isso não tá ligado ao aumento da verba do governo para ela desde então. Tem que ser muita coincidência. A edição da Globo do debate de 1989 é algo que pode ser chamado de sujo em todas as letras. E o mais assustador é que se você pesquisar na internet essa edição, você vai perceber o quanto é extremamente fácil que a mídia no controle da narrativa molde isso tudo da maneira que ela bem preferir. É fácil hoje, imagine em 89. O caso acabou gerando um processo movido pelo PT no TSE contra a Globo, solicitando a exibição dos novos trechos do debate. Artistas da própria emissora fizeram protestos, ameaçaram se demitir. O clima ficou insustentável e quem era concorrente se deliciou com a situação. SBT, Record, Bandeirantes fizeram inúmeras matérias denunciando o ato da Globo e fazendo questão de mostrar os trechos reais. E veja, isso não era porque eles apoiavam a justiça ou o Lula, e sim porque parecer superior mediante a maior concorrente do mercado era algo bom demais para você deixar passar em branco. O resultado disso tudo vocês já sabem. O Collor foi eleito presidente, congelou diversas contas no Brasil, provocou fechamentos, pessoas tirando a própria vida por não terem mais nada na poupança e um caos fiscal sem nenhum precedente na história do país. No ano de 2001, o diretor de jornalismo da Globo da época, Armando Nogueira, disse que a manipulação aconteceu e que ela foi proposital. No entanto, ele afirmou que não tinha poder ou influência para fazer nada. E surpreendendo muita gente, quem também afirmou que havia sido manipulado foi o José Bonifácio de Oliveira, o Boni, o pai do Boninho. Na época, ele disse que até mesmo o suor falso foi aplicado no Collor para sua imagem ser trabalhada mediante ao público. Como eu já te falei, o Collor representava o candidato perfeito, o sonho americano sendo aplicado no Brasil. Ele era esteticamente agradável, ele falava todo pomposo, ele prometia acabar com isso tudo. Ele realmente inspirava um pouco de renovação e inspiração
informação para os brasileiros. E ele se aproveitou muito do contexto em que a gente vivia nessa época. Era 1989, as pessoas não votavam desde 1960. É claro que quando elas vissem um cara que parecesse diferente de tudo, diferente dos militares que governavam, que eram caras assim, velhos, né, com uma aparência de fato militar e mais conservadora, Fernando Collor de fato parecia uma libertação para um Brasil novo. Coisas novas estavam para acontecer. As pessoas ficaram esperançosas, porque é fácil convencê-las desse tipo de coisa. Ainda mais tendo a mídia do seu lado. Era impossível Fernando Collor não ganhar nesse contexto. Ele ainda ganhou de pouco, se eu não me engano foram 53%, mesmo com a mídia, mesmo com tudo que ele representava. Acho que foi pouco. Eu tô te contando essa história porque ela não apenas é um capítulo muito relevante na política, mas também no audiovisual. E audiovisual é um dos temas centrais aqui do meu canal. Eu não me sinto competente para fazer longas análises políticas além do meu conhecimento, mas o que eu posso te garantir, como alguém que trabalha com cinema, TV e audiovisual há anos, é que esses conceitos de imprensa livre, jornalismo imparcial, nada disso existe. E acreditar nisso é se iludir apenas para limpar a própria consciência. O que você chama de imprensa livre talvez seja a imprensa que apoia seu candidato, não uma imprensa livre. Enfim, essa foi a história de hoje, eu quero saber sua opinião sobre isso. Se você lembra desse momento, se você era nascido, e se você não era, qual a sua opinião, analisando de forma posterior. Conta aqui pra mim, manda esse vídeo pra quem você acha que precisa ver, e me segue pra mais análises e reflexões do papel da arte do jornalismo e da mídia nas nossas vidas. Me segue também nas outras redes sociais, eu faço um conteúdo diferente em cada uma delas, Twitter, Instagram, TikTok, todas elas estão no link aqui da descrição. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.